Olá, meu nome é Ivonete Fernandes de Souza, eu sou professora do Instituto Federal Campus Capivari. Nessa videoaula, nós vamos tratar sobre introdução à microeconomia, parte 2. Vamos continuar utilizando o livro de Fundamentos de Economia, do professor Marco Antônio Vasconcelos e Manuel Henrique Garcias. Essa videoaula é sobre o capítulo 5 do livro citado. Vamos trabalhar a parte de demanda e oferta. Demanda de mercado. Nós conceituamos demanda de mercado como a quantidade de certo bem e serviço que os consumidores desejam adquirir em determinado período de tempo. Essa demanda, ela é influenciada por algumas variáveis. Nós, como os consumidores, sofremos algumas influências dessas variáveis. A primeira variável é o preço do bem ou do serviço em questão. Então, o preço ele pode influenciar na decisão de consumo do consumidor. A outra variável é o preço dos produtos substitutos. Então, os produtos substitutos, se tiverem o preço elevado ou reduzido, eles também vão influenciar na escolha do consumidor. Os preços dos produtos complementares, a renda do consumidor e as preferências e hábitos do consumidor. Então, essas são as variáveis que impactam ou que influenciam a decisão do consumidor. Bom, existe uma relação entre a quantidade procurada do bem e o preço e o seu preço. É o que nós chamamos de Lei Geral da Demanda. Então, o que é a Lei Geral da Demanda? É a relação inversamente proporcional entre quantidade procurada e o preço do bem, e pode ser expressa pela função, pela curva ou escala de procura, revelando as preferências do consumidor. Então, nós temos a função de demanda, que é QD igual à função de P, né? Sendo que QD é a quantidade procurada de determinado bem ou serviço, num dado período de tempo, e o P é o preço do bem. Ou seja, a quantidade demandada é função do preço. Bom, nós também podemos expressar essa demanda através do gráfico, né? Uma curva de demanda. Vocês podem observar aqui que o gráfico, que a curva, ela tem uma inclinação negativa. Essa inclinação negativa mostra a relação inversamente proporcional do preço e da quantidade. Então, veja bem, se vocês observarem o gráfico, quanto menor é o preço, maior é a quantidade demandada. E quanto maior é o preço, menor é a quantidade demandada. Bom, existe uma diferença entre demanda e quantidade demandada. A demanda refere-se a toda a curva e a quantidade demandada é uma quantidade que tem um preço específico, né? Se relaciona a um preço específico. Ou seja, a quantidade demandada é um ponto em cima da curva. Então, dos elementos desse ponto em cima da curva, enquanto que a demanda refere-se a toda a curva. Bom, por que que essa curva é inclinada negativamente? Por que que existe essa relação inversamente proporcional entre preço e quantidade? Isso existe por causa de dois efeitos. O primeiro é o efeito substituição e o segundo é o efeito renda. O que é o efeito substituição? Se o preço de um bem aumentar, a tendência é que o consumidor reduza o consumo desse bem porque ele está substituindo-o por um outro bem com preço relativamente menor. Então, substitui-se um bem pelo outro, substitui-se um bem por um outro bem com preço relativamente menor. E o efeito renda é que quando o preço de um bem aumenta, a renda do consumidor perde poder aquisitivo e ele tem que reduzir a sua renda porque a sua renda fica relativamente menor, ou seja, perdeu o poder aquisitivo. Bom,
Além do preço do bem, outras variáveis influenciam na demanda. O preço dos produtos substitutos, os preços dos produtos complementares, a renda do consumidor e as preferências e hábitos do consumidor. Então, de uma forma mais completa, nós temos a função de demanda como demanda do bem X é igual a F de preço de X, preço dos bens substitutos, do bem X, preço dos bens complementares do bem X, renda dos consumidores e preferências dos consumidores. A curva de demanda ela pode se deslocar para a direita ou para a esquerda, a depender do que acontece com essas variáveis, essas outras variáveis que influenciam a demanda. A mudança no preço do produto acontece uma mudança no ponto, de ponto em cima da curva, não desloca a curva. O que desloca a curva são essas variáveis, essas outras variáveis. Por exemplo, a curva se desloca para a direita, mostrando que houve um aumento de renda do consumidor ou houve uma redução do preço dos produtos complementares, ou um aumento do preço do produto substituto, ou um aumento das preferências do consumidor. O que acontece com essas variáveis desloca a curva para a direita, né? Essas movimentações, essas variações nessas variáveis. As mudanças que acontecem nas mesmas variáveis, mas de forma contrária, deslocam a curva para a esquerda. Então, uma redução na renda do consumidor, um aumento no preço do produto complementar, uma redução no preço do produto substituto e uma redução nas preferências do consumidor. Essas dinâmicas, essas variações mudam, né? Deslocam a curva de demanda para a esquerda. E aí nós temos também a oferta de mercado, porque no mercado existem os dois agentes, né? O agente da demanda e o agente da oferta. Então, nós temos também o comportamento da oferta de mercado. A oferta de mercado é definida como as várias quantidades que os produtores desejam oferecer ao mercado em determinado período de tempo e depende do número do que acontece com alguns fatores, como por exemplo, preço, custo dos fatores de produção, número de empresa. E essa curva de oferta, ela pode ser representada no gráfico, conforme vocês podem observar. Então, ela tem uma inclinação positiva, a curva é inclinada positivamente, mostrando que existe uma relação positiva ou diretamente proporcional do preço com a quantidade. Vocês podem observar que tem vários pontos em cima da curva, cada ponto desse tem um preço e uma quantidade específica, e a variação nesses pontos é o que nós chamamos de variação na quantidade ofertada. A oferta também pode ser representada através da função, né? Então, quantidade ofertada é função do preço. E, além do preço, a oferta também é impactada ou é influenciada por outros fatores, conforme eu já falei. Os custos dos fatores de produção, matérias-primas, salários, preço da terra, custo do capital, etc. As alterações tecnológicas, o número de empresas no mercado. Então, essas são as principais variáveis que influenciam a oferta. Bom, então a mudança que acontece de ponto ou em cima da curva de oferta, nós falamos que houve uma variação na quantidade ofertada, porque existe uma diferença entre oferta e quantidade ofertada. A oferta refere-se a toda a curva e a quantidade ofertada refere-se a um ponto em cima da curva, um ponto específico. Cada ponto tem um preço específico e uma quantidade específica. Essa curva ela pode se deslocar para a direita e para a esquerda, a depender do que acontece com os demais fatores que influenciam a oferta. O deslocamento para a esquerda é provocado por um aumento de custo de produção, por uma redução no nível tecnológico e por uma redução no número de empresas. O deslocamento para a direita acontece quando há uma redução nos custos de produção
um aumento no nível tecnológico e um aumento no número de empresas. Obviamente, quando há mais tecnologia disponível no mercado, a tendência é que tenha mais produtos. Nós podemos pegar exemplo na produção de peixe, né? Hoje nós temos uma quantidade bastante grande de peixes no mercado, porque nós desenvolvemos tecnologia para produzir o peixe em tanques, né? O mesmo acontece com a produção de carne bovina, de aves, né? Na produção de grãos. Então, nós temos um aumento bastante considerável na produção desses bens, porque nós temos desenvolvimento tecnológico bastante importante, né, nas cadeias produtivas desses produtos. Bom, então essa segunda aula termina por aqui. Muito obrigada e bons estudos.